Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Deixa eu pôr uma carinha melhor aqui. Vou esperar o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amores. Hoje eu vou trazer mais um convidado. Hoje vamos falar de Tantra e suas versões, suas vertentes, né? O Tantra branco, o Tantra cinza, vermelho, amarelo, o Tantra arco-íris, né? De onde surgiu, o que é cada um, do que se trata. Enfim, vamos falar sobre isso hoje com um terapeuta fodástico, sensacional, Daniel Carletti. O Dani atende em São Paulo. Ele também ministra cursos, vivências, formações. Vamos falar também hoje do Neo Tantra, junto com o Dani, tá? Quem quiser tirar dúvida, quem tiver pergunta, vai deixando, vai falando, tá? Que a gente vai interagindo com vocês. Eu vou convidar o Dani agora, que aí ele vai se apresentar para vocês. E ele vai se apresentar para vocês e vai tirar as dúvidas. Vamos falar um pouquinho sobre Tantra. Olha ele! Bem-vindo, Tudo bom? querido. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Que bom ter você por aqui. Prazer é meu, viu? Gratidão pelo convite. Gratidão pelo seu tempo, querido, que eu sei que não é fácil, sua agenda é complicada. Sim, eu falei hoje no meu grupo do WhatsApp que nós nos conhecemos desde 2012, né? Mais ou menos isso. Mas não nos conhecemos. Não! É a distância, né, Dani? São Paulo, assim, é uma Sim. cidade que é só de passagem para mim. Eu não consigo lidar, não consigo viver essa loucura, trânsito, essa bagunça, não consigo. Eu te admiro quem mora aí, admiro quem trabalha aí. Porque Aqui eu não sei se você está percebendo o meu olho aqui que está meio inchado. tô vendo. O nome disso é estresse. Todas as vezes que eu passo por um nível muito alto de estresse, o meu olho ele dá esse terçol. É pra ficar, né? Para. Eu preciso achar uma terapeuta boa que trate isso. Porque a causa eu já sei, né? Já sabe a causa? Então fica mais fácil. A causa é estresse. E em relação à distância que você falou, você sabe que os meus filhos eles moram em Leme. Aqui perto. E Ribeirão é um pouquinho para frente, né? E eu vou para Leme, eu já acho longe pra caramba. Falo, meu Deus do céu. Ribeirão Preto de São Paulo, acho que tá 300 km, né? Mas o problema não é nem a distância, o problema é o tempo. Você ir e vir, né? Por isso que, infelizmente, a gente não se conhece pessoalmente. Mas breve. Sim. Pessoal, eu sempre falo, boa noite, Mel. Boa noite, Sofia. Eu sempre falo, um dia eu vou fazer uma vivência com o Dani, que eu fico vendo seus vídeos, Dani. Eu fico enlouquecida. Eu falo, um dia eu vou estar lá. Você vai ver o que aparecer. É o que você acabou de falar, né? O Tantra, ele é um arco-íris, né? É uma teia onde, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer com que o Tantra ele seja enxergado como uma terapia de verdade, né? Muitas coisas estão sendo ressignificadas de um tempo para cá, eu diria que uns 3, 4 anos para cá que as coisas estão começando, as pessoas estão começando a entender o que é, né? Porque o que eu via era muitas pessoas trabalhando com Tantra, ou com Neo Tantra, mas sem saber de verdade o que é, né? Quando a gente fala, por exemplo, a respeito de Shiva e Shakti, as pessoas já associam ao masculino e ao feminino, né? E não... de vermelho para receber o Shiva. Sim. Então, eu acho que o De Rose, que é um grande professor de yoga, um grande mestre, eu admiro demais o De Rose quando ele fala de Tantra, ele fala muito pouco,
mas quando ele fala, ele diz que o Tantra ele é muito parecido com um sistema filosófico que eles chamam de Sankhya, né? Uhum. E Sankhya, eles dizem que dois polos distintos que tem que se conectar ali, que um eles chamam de Purusha, né, que é o ser, que é a substância primordial do universo, e Prakti, que é o fazer, o propriamente dito. E Sim, eu entendo isso, depois de ler alguns livros, eu comecei a entender que é o que no Tantra a gente chama de Shiva e de isso, Shakti. Ou é o que a gente entende como as duas energias que a gente tem dentro da gente, né? Que é a masculina e a feminina. e Então, lá no Osho, quando o Osho falava assim, ai, porque uma das escrituras que Shiva conversa com Parvati, ele fala assim, que Shiva sem Shakti só é um cadáver, não é nada. exatamente, Então não é que ele está levantando a bola das Shaktis, das mulheres, é que é uma realidade, é que uma energia completa a outra, e exatamente. um não é nada sem o outro, né? Então, quando a gente começa a falar a respeito desse arco-íris que eu denominei aí na nossa chamada, Sim, não e foi é algo uma grande ruim, né? chamada, né? Foi uma grande Sim, sacada para poder falar sobre isso. sim, porque não é algo ruim. Eu entendi, principalmente lendo alguns livros da Margot Anand, eu comecei a entender que o Tantra original, o Tantra verdadeiro, é impossível dele existir hoje em dia. É impossível da gente encontrar uma pessoa, seja aqui, seja na Índia, seja no Tibete, é impossível da gente chegar numa pessoa e falar assim, nossa, esse é de verdade um tântrico, essa é de verdade uma tântrica. Porque hoje em dia a gente tem influência política, a gente tem influência religiosa, a gente tem iPhone, né? A gente tem a nossa alimentação, que não é uma alimentação adequada, não é uma alimentação boa, por mais que a pessoa se denomine vegana, vegetariana, ou vou lá que eu tô vegetariana, Olha, a gente tem muita influência. Eu costumo mostrar nos meus cursos isso daqui, ó. Isso daqui é algo que tá tão prejudicial na nossa vida hoje em dia que a gente não tem noção. Que, exatamente. que as indústrias eles estão colocando sódio dentro disso daqui para que você consuma cada vez mais. Ou seja, você está parada lá no trânsito, você falou do trânsito aqui de São Paulo, você está parada no trânsito de São Paulo morrendo de sede, aí o menino passa vendendo aquela água gelada, você compra para matar a sua sede, só que você toma uma garrafinha de água e daqui a pouco você está querendo mais, tá te causando mais sede ainda, porque Exato, tá adulterando o seu organismo, né? exato, é isso. Então, acho que é muito louco assim, essa questão quando a gente vai falar de Tantra. E, infelizmente, tem pessoas que ficam tristes quando eu falo, ai, a gente não tem mais como vivenciar o Tantra hoje em dia. Só que a gente tem algo que eu acredito que é muito mais interessante, que é o Neotantra, que é a oportunidade que a gente tem de olhar para o nosso lixo emocional, de olhar para a maneira como a gente trata a nossa sexualidade, como nós homens tratamos as mulheres, como as mulheres tratam os homens, e o que essa confusão toda está causando na nossa vida, sabe? Eu falei arco-íris porque hoje em dia eu vejo um tantra que ele está sendo misturado com tudo. Com Hoje tudo, em dia, se a gente procurar, você tem pompoarismo tântrico, você tem teatro tântrico, você tem... o Gilson, que foi um grande professor meu, a qual eu sou muito grato, ele falava pôr do sol tântrico, arroz tântrico, sabe? Tudo que você coloca o nome tantra é vendável e desperta a curiosidade das pessoas. Então, e é é o por mesmo isso que eu falei desse arco-íris. sol, né? Sim. Tá tendo também xamanismo tântrico, tá tendo. Eu vi esses dias uma postagem de uma pessoa que ela tá colocando constelação familiar dentro do Tantra. Nossa, há um ano atrás eu ia falar, meu, isso é um absurdo, cara, isso não existe. É impossível disso ser feito, né? Só que hoje não, hoje em dia o Tantra que eu tô vivenciando na minha vida hoje
eu acredito que o que você agregar dentro do contexto terapêutico e que der certo, eu acho que é válido e vale a pena, É porque terapêutico, né? sim, porque a gente consegue trabalhar, você mesma, eu estava o final do ano aqui morrendo com Covid que eu contraí, e você me ofereceu a terapia tameana, é tameana que fala, né? Isso. Cara, eu fiz aquilo lá uma vez só com você, e todas as pessoas que eu tenho oportunidade, eu recomendo, eu falo, meu, procura a Karina, que foi uma transformação que teve naquela noite que você fez comigo. Eu me lembro até hoje que foi 10 horas da noite e um copo d'água. Foi a única coisa que você me pediu. Um Isso. copo d'água do lado e eu colocar o som. E fé, né, Dani? E fé, eu acredito muito nisso, fé. Quando eu coloquei alinhamento de chakras dentro de uma terapia de massagem tântrica, por exemplo, eu vi muitas pessoas criticando, sabe? Falando, alinhamento de chakras não existe. E eu fiquei assim, pasmo, porque são pessoas que se intitulam terapeutas, que se intitulam mestres de Tantra, falando que alinhamento de chakras não existe. Eu fui criado dentro da igreja, da congregação, e quem foi criado dentro de uma religião sabe que se você tiver fé, que essa tampinha de garrafa aqui, ó, se você colocar ela num ferimento vai curar, a fé cura. Quantas vezes a minha avó me deu chá de mato e falava, ó, vai parar a sua falta de ar, porque eu tinha bronquite asmática, e Parava. aquele chá de mato ali que eu tomava me levantava, sabe? Então eu acredito muito nisso. O que você coloca dentro do Tantra e que você coloca esse conjunto aí, fé, e você coloca intenção, né? O Osho, ele falava muito a respeito de consciência. Se você faz com consciência, eu acredito que dá certo e é válido. É válido. E quer que eu falo agora a respeito do arco-íris aí que eu falei? Primeiro, Dani, eu queria que você desse uma explanação sobre a diferença desses tantras, desse arco-íris, e da diferença Sim, do tantra para o neotantra. Como tá. começar? Ó, pra gente falar a respeito de Tantra, existe algo que é conhecido como gunas. Dentro do nosso ser, nós temos três coisas que são trabalhadas, que são essas gunas. As gunas, elas são identificadas como sattva, tamas e rajas. E aí, dentro desse... Olha que engraçado. Olha como se mistura. Eu aprendi tudo isso na minha formação em terapia ayurvédica. Sim, a Ayurveda fala muito a respeito disso. Formações terapêuticas de Tantra que eu fiz, ninguém cita sobre isso, ninguém fala sobre isso. Este conhecimento eu trago do Ayurveda. Olha que engraçado. Sim, e é muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente saber o que significa cada um, né? Então, Sattva, eles dizem que é a harmonia e o equilíbrio. Rajas seria a ação e o movimento. E Tamas seria a inércia, seria a inatividade. Dentro dos meus cursos, eu costumo falar para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, para não ficar algo assim, como é que eu vou lembrar dessa palavra? É A difícil. gente coloca três situações dentro do Tantra, que é a respiração, o movimento e o som. Então, se você tiver a combinação dessas três coisas, você já está trabalhando as três gunas, entendeu? Algumas escrituras tântricas dizem que a Kundalini Shakti, que é a nossa energia feminina, ela fica adormecida ali na região do períneo e eles dizem que ela dá 3 voltas e meias. E aí, nessas 3 voltas, seria cada uma delas essas gunas, Sattva, Tattva e Rajas. E a outra meia volta que ela dá seria o despertar. Por isso que é muito falado dentro do Tantra do despertar da Kundalini. Sabe? Porque quando a nossa Kundalini ela desperta, a maior dificuldade que nós mesmos temos é fazer com que ela saia do segundo chakra, do Svadhisthana. Por que é muito difícil dela sair? Porque a maioria das terapias holísticas, elas dizem que no terceiro chakra, no Manipura,
é aonde mora o nosso medo, a nossa raiva, a nossa dor, os nossos conceitos, os nossos preconceitos. E aí está o motivo porque na medicina chinesa, você falou até da Ayurveda, eles recomendam muito você tomar chá, porque eles acreditam que está tudo aqui no plexo solar, né? A sua ansiedade, o seu ego, a sua raiva, medo, está tudo ali. Na verdade, eu falo assim, tá aqui acima do umbigo? Tá aí. Sim, e é por isso que a Kundalini ela não consegue passar, né? Porque a gente conhece a nossa sexualidade daquele videozinho que eu mandei hoje para você, do bate-saca lá. Sensacional. A hora que eu vi, eu ri 2 horas seguidas. Falei, eu preciso pedir. Sim, porque aquilo ali é muito sério, né? Muito real. Pra Né? gente que trabalha com sexualidade. De Kundalini, precisa haver uma cura, uma transformação para poder fazer esse despertar, ou eu estou muito enganada? Porque se chega, por exemplo, no chakra do plexo solar, é impressão minha, ou todo aquele medo, aquela crença, aquela insegurança pode se potencializar também? É assim, Karina, dentro do que eu entendo como o despertar da Kundalini, eles fazem, algumas escrituras fazem 3 tipos de analogia que analogia, isso. 3 tipos de analogias que a gente vai chamar dentro do Tantra de 3 personalidades. Você falou que estudou a medicina Ayurveda. Dentro da Ayurveda, eles falam do Kapha, do Pitta e do Vata. Dentro do tantrismo, do Tantra branco, que daqui a pouco eu vou falar o que é o Tantra branco, eles conhecem como Pasu, Vira e Divya. E aí, o que eles falam? Eles falam que Pasu, dentro do sânscrito, significa boi. Boi que eu falo é o boi mesmo, o boi animal. Então, ali, eles falam que é a nossa personalidade, é um aspecto animalesco que a gente tem. Se você perceber, quantos boi você atende durante a sua semana? Que são aqueles homens que vai procurar a terapia tântrica e ele já bate no peito porque ele já tem dentro dele o conceito de que ser homem é ser o fodão, é pegar a mulher e espancar no... Isso, para ele, quando a gente fala a respeito de sexualidade, é só aquela meteção, desculpa o palavreado uma hora dessa aqui, mas para ele é só aquilo. Aí a questão de vira em sânscrito significa herói. O que é vira? Vira, quando a gente começa a procurar na internet a respeito de Tantra, a gente aqui, na nossa consciência, a gente não sabe. Mas no nosso ser, no nosso íntimo, no nosso âmago, a gente sabe que a gente vai ter que abandonar muitas coisas. Eu, por exemplo, quando eu entrei dentro do Tantra, quando eu caí no Tantra, eu fumava, eu bebia muita cerveja, eu vivia embalada, as amizades com a qual eu me identificava naquele momento, hoje em dia já não faz mais sentido. Entendeu? Então, dentro da minha consciência, eu sabia que eu ia ter que abandonar algumas coisas e que eu ia ter que mudar. Isso, eu ia ter que mudar algumas questões dentro da minha vida, dentro da minha crença, dentro da maneira como eu conduzo a minha vida hoje em dia. Então, o conforto que você vivia, né? Sim. Então, muitas coisas do que eu aprendi com o meu pai, do que eu aprendi com amigos na balada, no que a gente chamava de rolê, hoje em dia, para mim, já não é mais aquilo, sabe? Assim como também muitas coisas que eu achava que não era, é. Um exemplo que eu posso te falar é que a gente é criado aqui no Ocidente dizendo que você, sendo um homem heterossexual, você não pode encostar em outro homem. Você jamais vai abraçar outro homem e dar um beijo no rosto. Isso, para mim, nossa, passava longe da minha realidade. E hoje, quando eu vou cumprimentar algum homem, algum aluno, dentro de um curso de Tantra, que eu dou um beijo no rosto, eu percebo que alguns trava ali o chakra base, assim, ó, sabe? Aí eu falo, calma, respira, eu não vou te machucar. É só um abraço, sabe? E para alguns homens isso é muito... Sim, é muito difícil.
Então é por isso que ali atrás eles chamavam de vira, que seria uma interpretação de como um herói, entendeu? E aí no seu caminhar dentro da filosofia tântrica, dentro do seu desenvolvimento, você vai para o Divya, que numa tradução mais tranquila, significa divino. Então é o que todos nós estamos procurando. Nós estamos procurando o nosso divino. E aonde que está o nosso divino? Não é só segundo o Tantra, mas é segundo até as próprias religiões. Não adianta você procurar fora o que está dentro. Então é a gente entrar em contato com essa divindade que está dentro da gente, que só aí então a gente vai ter o que os tântricos, ou até algumas outras religiões, chamam de iluminação. O que é a iluminação? A iluminação nada mais é do que a sua energia Kundalini, ela despertar, ela subir, e você chegar pelo menos no Ajna Chakra, e aí você vai ter uma iluminação do que você foi, do que você é, o que você está fazendo aqui nesse mundo. E aí, então, você vai sair do que eles chamam de ciclo. Que é o que? É você nascer, viver, morrer e aí reencarnar. Nascer, viver, morrer e reencarnar. Esse ciclo, quem tem conhecimento a respeito de espiritualidade não quer que a gente saia desse ciclo. Por quê? Porque é interessante a gente ser escravo do sistema, principalmente religioso, sabe? A religião, quando você fala a respeito de sexualidade, eles começam a te tirar de tudo o que você possa descobrir. Ah, quando você começa a crescer, para de respirar pela boca, não respira mais pela boca não, porque você vai contrair bactéria. Por quê? Porque se você respira pela boca, você está abastecendo o seu organismo de prana, de energia. Aí a gente pode falar da energia etérica, de energia de Deus, de energia do ET, de Jesus Cristo, de Lilith, do que você acreditar. Fora a expansão. Isso, essa energia que vai te dar essa expansão, né? Porque se você não respira, se você não alimenta o seu organismo, você não consegue chegar a 2% do que você consegue dentro de uma terapia tântrica, por exemplo, né? Por isso que a gente fica tão impressionado quando a gente vê uma prática tântrica entre um casal, por exemplo. Porque ali não tem... Eu costumo falar para os meus alunos, por que não existe filme pornô de sexo tântrico? Não existe. Porque é o sexo mais sem graça que existe. Você olhando de fora, você fala assim, cara, que hora que ele vai começar a bater nela, né? Ou que hora que ela vai começar a gritar, a sentir dor. Porque a nossa essência, ela foi acostumada daquele jeito. Então não é fácil você pegar um homem de 40 anos, de 50 anos, que está acostumado a bater estaca lá, a fazer o sexo Kung Fu, e falar para ele, ó, só fica sentado, parado, e olha no olho dela e respira. E deixa acontecer. O próprio julgador dele já vai falar, pra que eu vou fazer isso? Qual que é o motivo? E não tem motivo. É sentir, é você deixar o seu corpo sentir, você despertar para as novas sensações e sair fora do orgasmo que a maioria das pessoas costuma ter, que é mental, né? A gente tem um orgasmo tentando reproduzir o que a gente viu em um filme ou viu em alguma situação. Outra questão que o José Ângelo Gaiarsa falava muito é a questão do olhar. Quem foi que inventou que você tem que beijar na boca da sua mulher amada, da mulher que você admira demais, com o seu olho fechado? Por quê? Por que eu tenho que fazer sexo com a luz apagada, né? Ele dizia que quem inventou isso foi Hollywood, né? Porque fica bonito o beijo com o olho fechado. O casal beijando não fica legal, né? Não vende. É igual o pornô do sexo tântrico, não existe porque a pessoa não passaria um minuto assistindo aquilo. Ai, que coisa chata. Exatamente. A pessoa sai e não aguenta. Eu tenho um curso onde eu faço a demonstração do White Tiger Tantra, e eu percebo que enquanto eu estou fazendo a sensitive ali, a modelo ela tá sentindo pra caramba, ela tá entrando na energia, e as pessoas que estão assistindo estão tudo desanimadas, sabe? Olhando assim, falando, nossa,
É isso? não acontece nada. É isso? Eu paguei pra Que isso? hora que vai acontecer, né? E aí, a hora que acaba, você percebe que tá todo mundo chorando, todo mundo sentindo, mas a pessoa, ela engole seco e ela fala assim, nossa, eu não senti nada. Era só isso? Comigo não deu, né? Porque a gente é acostumado a não sentir. Então, voltando a falar das três escolas, das três linhas, a gente tem que entender que dentro da filosofia tântrica a gente tem três escolas de Tantra e a gente tem. Não, a gente tem três linhas e 7 escolas. Eu sempre me confundo nessa parte aí. Inclusive na Mas, chamada. sim, mas essas três linhas a gente pode. A gente denomina, a gente chama de Dakshinashara, que seria o Tantra branco, Vamachara e o Tantra cinza. Então a gente vai ter Dakshinashara e o Vamachara. E na escola, das 7 escolas, eu anotei aqui, espera só um minuto que eu vou abrir aqui Tá. o arquivo. Eu anotei porque para falar em sânscrito, eu já falo um português ruim pra cacete. Não, o sânscrito. Falar em sânscrito, então, ó, a gente vai ter o Dakshinashara, que é a mais antiga. A gente tem o Vedashara, o Vaishnavashara, o Shivaivashara, o Siddhantashara, o Kaulashara e o Vamachara. Ashara, porque todos têm Ashara no final, isso daí significa via, caminho ou linha. Ou seja, cada um desses é uma linha, é um caminho. E aí dentro da escola que começou a ser muito falada, que começou a se propagar, essas três linhas a gente vai ter o que eu acredito. Eu vou deixar bem claro, Karina, que isso daí não é uma verdade absoluta. Sim. Porque assim, eu vou fazer 12 anos de Tantra, então eu tenho o que eu acredito, eu tenho o meu Tantra. Uhum. Isso daí eu vi até em um texto de um rapaz chamado Luciano Shiva, se eu não me engano. Uhum. Que ele escreve muito bem, e uma das coisas que eu vi num texto dele foi que ele falou assim, não existe essa do Tantra certo e do Tantra errado. É o Tantra que você está vivenciando naquele momento. Ontem... Faz sentido para você, né? Sim, ontem eu dei um curso para 2 garotas de programa. Eu ensinei o Tantra que eu acredito. O que elas vão fazer, o Tantra que elas estão vivenciando naquele momento ali da vida delas, para mim pouco importa. Uhum. E foi assim que eu aprendi a não julgar. Que foi o que eu estava falando da pessoa colocar xamanismo dentro do Tantra. Daniel, eu posso tomar um rapé antes de receber uma massagem tântrica? Comigo, com o Daniel Carletti, você não vai fazer isso. Eu posso fumar um baseado antes de receber a sensitive massagem? Comigo não, porque não é o Tantra que eu acredito nesse momento. Mas pode ser que um ou outro terapeuta fale para você, olha, você não quer tomar um rapé porque você vai sentir mais? Eu não, eu acredito que eu sou um terapeuta tão foda, tão bom, Ela não tem que sentir que mais. a pessoa só vai respirar que já vai dar certo. Não, ela tem que sentir aquilo que o corpo dela está preparado. Não adianta ir mais ou menos. Sim, eu não posso ficar dependente, por exemplo, na Yoni Massagem, eu não posso ficar dependente nem do bullet do vibrador. Porque eu sei que uma hora ou outra vai acontecer de eu ir colocar o vibrador e ele não funcionar, ele tá quebrado, ou sei lá, eu não posso depender da música, porque já aconteceu de eu ir atender uma pessoa e na hora acabar a energia da região. Então eu não posso colocar ali, ficar dependente de coisas de fora, né? Eu tenho que confiar na minha energia, no que eu sei fazer com as minhas mãos. O rapé é uma terapia. Já é. Sim. O Tantra é outra. Sim, e aí então, dentro dessa divisão, o que acontece? Eles começaram a denominar
eles começaram a fazer uma distinção entre o tantra branco, o tantra negro e o tantra que eles chamavam de cinzento. E uma coisa que tem que ficar bem clara também é que não tem nada a ver com a cor da pele da pessoa. Porque o tantra branco, por exemplo, ele foi desenvolvido pelos drávidas que tinham a pele escura. Já o tantra negro, ele foi desenvolvido pelos arianos que tinham a pele bem clara, né? Eles eram chamados até de... eu esqueci o nome agora, mas eles eram bem branco mesmo. Isso, albino. Então, não tem nada a ver com a cor da pele. O que eu acredito dentro do que eu estudei? O Tantra branco, ele é o Tantra original, ele é o Tantra que existiu lá atrás. O De Rose, ele fala muito em um livro dele, que toda sociedade a qual a cultura não era centralizada na guerra, ela valorizava a mulher e até mesmo divinizava a mulher, porque ela era capaz de fazer algo que ninguém conseguia, que era o quê? Reproduzir. Ela conseguia dar à luz a um ser e até alimentar ele com o próprio seio. Sim. Então, a cultura do Tantra, que eles chamavam de Tantra branco, o primeiro Tantra que existiu lá, dos povos drávidas, ele é o Tantra que a gente tem como o original. Aí muitas pessoas acreditam, porque quando teve a história do Imperador Amarelo, ele mandou pisotear por elefantes quem praticava Tantra. Só que os drávidas, não é que eles proibiram também a prática de Tantra. Porque assim, a pessoa que é inteligente, ela sabe que o que dá certo não adianta ela proibir. Então, o que ela vai trazer? Ela vai trazer para ela, entendeu? Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer o seguinte, a gente vai fazer um Tantra da nossa maneira, e aí dentro do Tantra negro eles começaram a colocar magia sexual, eles começaram a colocar, por exemplo, questões que desafiavam a pessoa. Um exemplo que eu vou te dar. Eles faziam práticas de meditação dentro do cemitério. E não existe um lugar mais fodástico para você testar o poder da sua mente, o poder do seu corpo, porque o Osho já dizia, né, que é você ir da mente para o coração. Se você vai para o seu coração ele não vai ficar o tempo todo ali te colocando numa situação desafiadora, porque você está dentro de um cemitério, você vai começar a pensar, nossa, eu estou com medo, nossa, e se aparecer algum espírito aqui? E isso daí é você trabalhar a sua mente, era pelo menos o que eles faziam naquela época, né? Além de que eles consumiam carne humana, eles faziam coisas que hoje em dia para a nossa sociedade seria assustador. E uma das coisas que eles faziam era sexo. E acredite, hoje em dia para a nossa sociedade o sexo, ele ainda é sujo, ele ainda é algo que a pessoa aponta o dedo e fala assim, olha, fazer sexo é feio, é errado, eles condenam, entendeu? Só que eles faziam sexo, o Tantra branco, eles praticavam um sexo que eles diziam que era sem orgasmo. E aí entra muito a questão da gente confundir bastante orgasmo com ejaculação. Nossa. Mas uma outra hora eu falo a respeito disso. Eles preservavam o orgasmo para que essa energia ela fosse canalizada e transformada em algo maior. Mas porque eles acreditavam que se o orgasmo ele não tem para onde sair, a única opção dessa energia toda que você mobilizou é ela subir. Então aí você conseguia a imortalidade mais rápido, né? E dentro do tantrismo negro, eles acreditavam muito que a prática sexual, por exemplo, com uma virgem, com uma pessoa jovem, você conseguia atingir a imortalidade também, porque você estava possuindo algo divino, né, que era uma virgem. E além de que a prática sexual deles eram com desconhecidos. E dentro do Tantra branco, era praticada com casal. Hoje em dia, se você falar assim, eu vou fazer um curso de sexo tântrico para solteiros.
ou para pessoas que não se relacionam. Aí tem muitas pessoas que ficam apontando o dedo, julgando, condenando. E aí, se você for analisar, quantas pessoas na nossa vida, pelo menos eu que sou homem, quantas pessoas eu saí, fui pra balada, conheci lá na balada, tive uma relação sexual maravilhosa e no outro dia eu nem sabia o nome da pessoa e nunca mais ouvi essa pessoa. Acontece trilhões de... Acontece muito. Então, quando você coloca uma proposta, vamos fazer um curso de sexo tântrico para pessoas que não se conhecem, eu acredito que é o que vai dar mais certo. Porque assim, com a minha mulher, na minha relação, no meu relacionamento, é muito mais difícil de eu conseguir ter um sexo tântrico com ela do que de eu conseguir, por exemplo, com você. Por quê? Porque eu não sei qual é os boletos que você tem na sua gaveta, eu não compartilho problemas com você. Entendeu? O mestre Osho, ele dizia assim, ó, se você quer ter uma relação sexual boa, saudável com a sua parceira, não faça sexo na sua cama. Porque lá na sua cama, debaixo do seu travesseiro, tá todos os seus problemas. Exatamente. O seu quarto, ele é carregado de problema, de coisas que te travam de fluir bem. Entendeu? Então, os antigos taoístas até, eles tinham dentro do castelo deles um ambiente onde era só para eles praticarem sexo. Porque ali dava certo. Mas dentro da cama... Dá certo, né? Sim, eu acredito que é o correto, né? Uma vez ou outra você pegar a sua parceira, eu tenho certeza. Se você perguntar para essas pessoas que são casadas, que estão assistindo essa live, quantas vezes nesse mês você levou a sua mulher para jantar ou levou ela para um motel, ou um lugar diferente para vocês fazerem amor? A maioria, se for homem, vai falar assim, eu levei ontem. Mas pergunta para as mulheres são mais sinceras. As mulheres vão falar, nossa, faz anos que o meu marido não me leva para o motel. Que é motel? O que é motel, né? Então, é a gente cuidar muito do nosso interior, sabe? Do nosso ser. E aí só assim vai dar certo. Não que o tantrismo negro ele é errado. Mas aí o que começou a acontecer? A nova geração, principalmente quando começou do Aleister Crowley, do mestre Osho, ou até mesmo da Margot Anand, de diversos outros mestres que foram viram depois, o que a gente conseguiu entender disso? Que o Tantra cinza, ou o Neo-Tantra, ou Nava-Tantra, como eles chamavam lá fora, então, eles começaram a pegar... Branco e do Tantra negro. O cinzento é o Neo-Tantra. Isso, o cinzento é o que a gente entende como Neo-Tantra, ou como o mestre Osho chamava muito, o caminho do meio. O que é o caminho do meio? É você pregar as práticas espirituais que tinha dentro do Tantra branco, as pessoas conhecidas ou não, você pegar as práticas do Tantra negro que davam certo, que seriam as meditações mais avançadas, mais de ter catarse, meditação ativa, as práticas sexuais, inclusive o toque no genital, muita coisa do que tinha dentro do tantrismo negro relacionada à respiração, relacionada até mesmo à magia sexual, e você colocar tudo isso dentro de uma prática que é o que eles chamavam ou chamam hoje de Tantra cinzento. Depois existiu também o Tantra vermelho, que é um Tantra que é um pouco menos falado, porque o Tantra vermelho eles colocavam muito mais práticas de yoga. E para quem pratica Tantra sabe que o yoga ele vai no caminho contrário do Tantra, né? O yoga é você trabalhar muito a sua mente, é você persistir em algo até você conseguir executar. E o Tantra é você sair da sua mente e deixar o seu corpo falar. O seu corpo se expressar de uma maneira que ele quer, e não de uma maneira que você quer. Ou seja, dentro da terapia tântrica, do Neo-Tantra, nunca a gente dá para a pessoa o que ela quer, e sim o que ela precisa. Exato. Porque às vezes a pessoa vem com uma bandeirinha assim, eu quero gozar, porque
eu fiquei sabendo que o Neotantra você tem orgasmos múltiplos, sem ejacular, orgasmo seco. E aí você começa a tocar o corpo daquele homem e você percebe que ele precisa chorar. E aí o que a gente, como terapeuta, a gente vai dar para ele? O que ele precisa. Exatamente. Porque é o que ele precisa que vai dar uma abertura para que possivelmente ele consiga de verdade ter um orgasmo. O muito comum de acontecer, deve acontecer aí com você também, é das mulheres virem procurando um orgasmo que nem elas conhecem. Ai, Daniel, o meu marido não sabe fazer eu gozar. E você? Aí eu falo assim, mas você se masturba, você se toca? Não. Você sabe aonde que você sente prazer? Não. Se eu tocar a sola do seu pé, você vai sentir o quê? Ah, eu vou sentir cócega. Não é mais cócega. Cócega, já dizia até os 12 anos. Depois disso, é outra coisa. E às vezes é prazer. Quantas mulheres vêm para uma sessão de massagem tântrica e descobrem que dá para gozar sendo tocada no pé, né? Então é muito fácil a gente jogar a responsabilidade em cima do nosso parceiro, sendo que a gente também não olha pra gente, né? A gente não consegue. A responsabilidade do seu prazer é sua, não é do outro. O outro, Exatamente. o outro não tem que saber te satisfazer. Você que tem que mostrar o caminho. Se você não sabe. Sim, uma outra coisa que eu costumo dizer sempre que eu aprendi com o Gilson. Às vezes eu ia no curso do Gilson trabalhar na assistência, ajudar ele. Nakamura? E eu percebia que a pessoa estava... Isso, Gilson Nakamura. A pessoa estava fazendo a massagem lá, e aí eu ia e começava a fazer, às vezes a pessoa estava parada lá, ó. Aí eu ia e começava a fazer, putz, a pessoa começava a sentir pra caramba. Aí o meu ego, filha da puta, ele falava assim, eu sou foda. Porque é eu que encosto na pessoa e ela sente. E graças a Deus eu tenho ainda, né, o Gilson no meu caminho, que ele, com uma sabedoria enorme, ele me chamou um dia e ele falou assim, Daniel, não é eu e não é você. É a energia. É uma terceira energia que tá entrando ali e com certeza a pessoa vai sentir. Porque é como se fosse uma bolha onde tá eles dois. Interagente e terapeuta. Quando entra uma terceira energia, é lógico que a pessoa vai sentir. Lógico. Porque ninguém é foda, né? E ninguém leva ninguém aonde nunca foi. Pois é, eu falo isso também. Né? Tem inúmeras pessoas trabalhando com Tantra, se intitulando foda e ainda não é foda. Por que ainda não é foda? Porque ainda não deitou em colchonete. O meu maior mestre, o meu maior professor, eu acho que o seu também, é sala de atendimento. Porque dentro da sala de atendimento, que a gente está sozinho ali, não tem ninguém para ensinar a gente pega cada problema, cada situação que é o que eu comecei a atender, eu comecei pelo caminho errado, né? Eu vim do final para o começo. Eu fiz um curso de massagem tântrica, um curso livre. E levei para o consultório e comecei a atender. Eu demorei 3 anos atendendo com a massagem para ir fazer a primeira formação. Aí chegando lá, tudo que falaram, eu falava, já sabia, já passei por isso, já entendi, já sei. Só que eu não tinha vivenciado, eu não tinha deitado no colchonete. É o que o Emerson falou aí, ó. Quando você deita no colchonete, você sente dentro do seu coração, dentro do seu ser. Por isso que muita coisa que às vezes eu faço dentro de um atendimento, eu comento com outro terapeuta e falo, nossa, mas isso é um absurdo. Isso daí eu não aprendi na formação, não pode fazer isso. Não, mas muita coisa... Você não pode pegar o bullet, às vezes, ô Karina, e colocar na palma da mão da pessoa. Só porque não foi ensinado na formação. Mas a palma da mão também é corpo. Tudo é. Você entende? Tudo e às vezes a gente precisa tirar a atenção da pessoa do genital, e uma das técnicas que eu uso é colocar o vibrador na mão dela, porque a atenção vai para a mente na hora. Cara, O Osho dizia assim, ó, aonde está a sua atenção, para lá vai a sua energia. Exatamente. Então se você fez a mão da pessoa vibrar ali, a energia vai para lá. Porque a gente precisa tirar da cabeça, né? Porque a pessoa ela fica ali o tempo todo. Eu quero gozar, eu quero gozar, eu quero gozar, e o corpo dela quer chorar. E aí começa a acontecer aquela guerra ali entre o corpo e a mente. E se o terapeuta nunca vivenciou aquilo,
o que ele vai pensar na cabecinha dele? Não, essa pessoa tem que gozar. E não vai, né? Não chega. Não tem. Mas eu falo, a minha melhor escola foi a consultório. Sim. Eu consegui vivenciar tudo aquilo ali que eu já conhecia, eu falei, bom, agora tá um pouquinho melhor, mas ainda falta. Fui fazer a Sim. formação, fui fazer... Na terceira formação, eu não... É quase que eu falei, deixa eu ir aí, deixa Sim. eu ir, sabe? Porque eu tô no colchonete. É aqui Sim. que as coisas acontecem. Você sabe que hoje em dia eu desenvolvi uma técnica pessoal de que eu consigo sentir também sem precisar deitar no colchonete. Que é o quê? Você nunca vai ir em um curso meu e ver eu lá sentado, segurando o microfone falando, coçando a barriga. Eu vejo Jamais. andando. Dentro do meu curso, eu ando no salão, eu bato o pé, eu falo, eu encosto nas pessoas, eu sinto a dor das pessoas, eu sinto o prazer das pessoas, eu me envolvo no que eu estou fazendo, e é por isso que depois eu preciso de alguns dias para me recuperar. Sim. Porque para mim tem que ser intenso para mim também, sabe? Porque senão não faz sentido, não tem graça eu ir lá, sentar no computador, ficar colocando música e falando, olha, vá subindo pela parte interna das pernas. Isso é foda. Porque eu preciso olhar se a pessoa está fazendo certo, sabe? Foda, você fala mesmo. Sim, tem que ser falado. É muito fácil eu vir aqui na minha impressora, ó, imprimir um papelzinho e falar para a pessoa assim, ó, vai lendo o que você vê escrito aí e reproduz o que está escrito. Não, eu vou lá, eu pego na mão da pessoa e eu mostro para ela, eu falo, meu, é assim, ó. Porque é eu que vou assinar o seu certificado. Exatamente. E quando você começar a fazer atendimento, eu quero que você bata no peito e fale, eu aprendi com o Daniel. Entendeu? Fez a diferença. É isso que faz a Eu diferença. preciso que faça a diferença, porque a pessoa ela tá pagando para aprender, né? Ela não tá pagando para sentir. Tudo bem que ela vai deitar lá e ela vai sentir também. Mas eu acho que o fundamental é tanto ela sentir quanto ela aprender direito. Exato. Porque senão, depois eu passo em um outro curso e aí a manobra ela é feita assim, ó, e eu vejo a pessoa fazendo assim. Ah, mas tem essa também? Tem, mas por enquanto a gente tá nessa, ó. Tem essa, Eu pego na mão, eu vou lá, mostro isso. tem essa também. Porque senão a pessoa confunde também, né? Não pode Eu dar... lembro que mas... quando eu era assistente do Gilson mesmo, eu lembro que as pessoas falavam assim, ah, mas o Gilson fala de um jeito, você faz de um jeito e a outra assistente faz de outro. Eu falo, meu, então segue o que ele tá falando, o que ele tá ensinando, porque o curso é dele, né? A maneira como tem que prestar atenção é o dele. O treinamento deste curso. Exatamente. Então, e aí, dentro do que eu chamei ali de arco-íris, por quê? Porque a gente começou a colocar tantas outras coisas dentro do Tantra, que aí não é mais só o negro, o branco, o cinza e o vermelho. Aí começou a... É um arco-íris. No começo, as pessoas começaram a chamar de método. Ah, o método Karina Vilhena. Ah, o método Daniel Carletti. O método, sei lá... Existem tantos outros métodos, só que eu comecei a perceber que Tantra não é método, gente. Tantra é amor. Tantra é o que você sente no seu coração. Não adianta eu pegar você, enfiar você dentro de uma sala, eu te dar 4 dias de curso e eu falar assim, ó, Karina, agora você vai fazer o método Daniel Carletti. Não. Porque na hora que você vê a pessoa lá sentindo, na hora que você vê situações acontecendo dentro de uma sala, muitas coisas que eu falo para você, que nem tem muito lugar que ensina assim, olha, na hora da integração você não encosta na pessoa. E já teve outras situações, teve curso que eu fui fazer, onde a pessoa falou assim, ó, na hora da integração você olha os 7 anéis de couraça e percebe aonde que está o bloqueio nessa pessoa
E se você perceber que ela está precisando ter uma descarga, você pode encostar sua mão. Eu coloco o pé, Sei lá. coloco o pé É, em cima da pessoa. esse meu último curso que eu dei agora, o Neo Tantra Experience, teve um momento da integração das mulheres que eu percebi que o problema geral ali era a mãe. E aí eu tinha 4 assistentes mulher, eu e mais um homem de assistente. Aí eu falei, cara, onde que eu vou arrumar a mãe agora? Aí eu saí correndo lá na cozinha, tinha 3 meninas que estavam fazendo comida lá, eu puxei elas e levei elas lá e falei assim, meu, só dá colo. E foi fantástico a experiência de quem recebeu o colo daquelas mulheres, sabe? Porque foi o que eu senti na hora e eu acho que foi o que deu certo naquele momento. Foi E aí a... o assistente eu tive que segurar ele lá para ele também não querer ir lá dar colo para alguém ou encostar em alguém, sabe? Não, você viu que é aquele tantra que iria trazer um resultado, um benefício naquele momento. Sim, assim como a empolgação dos homens, eu vou aprender a fazer estímulo no ponto G. Na hora que eu estava conduzindo, eu falei, meu, essas mulheres não vai, já tá muito machucada. Para que eu vou ficar lá dando dedada dentro da mulher se já tá tão machucada, cara, sabe? Já vai acontecer. Aí eu peguei e nem fiz. E ainda bem que o grupo de pessoas que estavam ali naquele curso são pessoas tão bem resolvidas consigo mesma que ninguém veio me questionar, Daniel, mas você não ensinou o ponto G. Não era para ter ensinado, sabe? Não faz parte do curso. Deve acontecer nos seus cursos, é aquela egrégora, vai estar ali quem realmente precisa estar ali. E normalmente, Sim. pelo menos nos meus cursos, todos os alunos chegam num problema comum. Todos foram buscar a mesma coisa da mesma maneira. Sim. Então, da mesma Eu. forma, eu não gostaria de ter um G-spot, o outro que não quer, não, eu também estou de boa. Você, Sim. cara, eu falo assim, que egrégora é essa? Né? O universo É. as pessoas exatas para estar ali naquele momento. Com aquele tantra. É o que eu costumo falar para as pessoas que vão fazer assistência, porque qual que é o objetivo de você ir lá na assistência? É você aprender para você desenvolver um curso seu. E aí, então, eu falo para eles assim, ó, olhem o que eu faço no meu curso que vocês não gostam. Porque o que vocês gostam eu já sei. Vocês já estão aqui por causa disso. Então, sei lá, o Daniel fez tal coisa que para mim eu não faria. Então anota e fala, ó, no meu curso não vai ter isso. E não adianta você ir lá separar uma pastinha com as músicas, você escrever o que você vai falar, o que vai acontecer, porque quando chega lá na hora, a egrégora ela vai se formando. Chega na sexta-feira, tem gente que fala, olha, eu não vou no curso. Eu menstruei. Aí eu falo, mas pode fazer o curso menstruada, não tem problema. Não, mas aí a pessoa começa a inventar um monte de desculpa. Eu falo, é porque não é para você. Então tudo bem, a gente aceita, entende, não vai. Assim como tem pessoas que falam na sexta-feira à noite, Daniel, ainda tem vaga, eu quero ir. Eu só consegui decidir agora que eu vou. E aí a gente vai encaixando, vai formando ali as paridades. E quando chega lá na hora, é incrível que um sente a dor do outro, um sente a alegria do outro e é fantástico, muito bom. Com a planilha pronta, bom, no sábado vai ser isso, no domingo vai ser isso, cara, eu não anoto nada. Eu só vou, chego, eu sinto a energia e eu baseado naquelas pessoas, naquela egrégora, no que eles estão buscando, e que normalmente é uma coisa só. Eu até penso, no próximo curso eu vou... Não adianta. Eu posso até fazer, mas nada vai ser usado. Sim, eu escrevo uma ou outra prática e aí eu sempre deixo o domingo aberto. Quando eu vou dar 3 dias, o domingo eu deixo aberto para mim decidir lá na hora. Por quê? Porque eu acredito que na sexta e no sábado é um preparo, né, para o que vai acontecer no domingo. E aí no domingo eu sento lá, respiro, faço uma limpeza no salão lá e o que eu sinto no meu coração eu coloco e, graças a Deus, tem dado muito certo. A maioria das pessoas tem elogiado bastante. Mesmo. É intuição, é o que você sente, é o que as pessoas te passam. E eu acho que o bom terapeuta, né, é o que sente o outro, é o que sente a energia do outro, o que o outro está precisando naquele momento.
Sim. Mas pelo seu... Eu me lembro que o primeiro grupo que eu conduzi na minha vida foi um grupo chamado Raízes e Asas. E não é meu, é do Gilson, mas ele falou assim, cara, a minha namorada tá chegando da Espanha e eu quero participar. Eu quero ser participante desse curso, né? Não era um curso, era um workshop. Eu falei, tá, e aí? Aí ele falou assim, e você vai conduzir. Aí eu já gelei, eu falei assim, cara, eu tenho uma alergia de microfone, eu não consigo pegar no microfone. Eu fiquei tão nervoso naquele dia, ô Karina, que eu quebrei o meu pé. Eu fui pular uma corrente num lugar ali, eu quebrei o pé, Não acredito. mas eu consegui conduzir mesmo com o pé quebrado. E ali teve uma situação que tinha um casal de BH, a mulher ela é até professora de yoga. E foi assim, cara, para mim, era um casal tão espiritualizado, tão tântrico, sabe? Que tinha uma prática que era do tratak, que era só de ficar olhando no olho. E ali, ele olhando nos olhos dela, ele começou a chorar, e ela também. E aí eu coloquei a música, comecei a falar algumas coisas, e do nada eu parei. E aí eu entrei em estado de êxtase, sabe? Em estado de graça, como a gente fala na igreja. E aí eu comecei a chorar, eu comecei a olhar aquilo e eu falava assim, puta, eu quero isso pra minha vida, cara. Eu quero viver esse amor aí, ó. Eu quero olhar para uma mulher um dia do jeito que esse homem tá olhando para essa mulher, e eu quero que um dia uma mulher olhe para mim do jeito que ela tá olhando para ele, sabe? E aí eu me lembro que o negócio tava o pau rachando lá com os outros participantes, e eu lembro que o Gilson, ele tava fazendo o giro tântrico nesse momento, no Yabium, e eu lembro dele gritar, fala alguma coisa, Daniel! Aí eu voltei, assim, aí eu voltei a falar, sabe? Putz, foi a experiência mais incrível que eu tive na vida. Olha, Foi uma bosta a condução, foi ruim pra caramba, mas foi uma experiência que eu não esqueci nunca mais. E ali eu vi que faz sentido quando as pessoas falam a respeito de Shiva e de Shakti, e dessa posição Yabi-1, que é uma posição linda, né? O giro tântrico, ele é algo que quando a gente coloca um casal para fazer, eu até hoje, eu choro muito. E aí, depois eu fui conversar com o Gilson e ele falou assim, cara, em algumas situações você não pode chorar. segura. Eu falei, Gilson, você me desculpa, você é um excelente professor meu, mas eu vou discordar de você, porque se eu sou ser humano, eu vou chorar sim. E aí, hoje em dia, às vezes eu tô conduzindo alguma prática e eu me pego sentindo a dor daquela pessoa e eu chorando também, eu sempre me lembro disso que eu falei pro Gilson, eu sou um ser humano Eu e enquanto eu não me envolver, quando eu parar de me envolver, quando eu parar de sentir, aí pra mim não vai fazer mais sentido, sabe? Aí eu tô fazendo por dinheiro. E aí, e o Tantra pra mim não é por dinheiro, eu faço porque eu consigo transformar a vida daquelas pessoas e isso pra mim é o que vale, sabe? É o depois, quando eu coloco alguma fotinha lá do curso, um vídeo, é o comentário daquelas pessoas embaixo que foram, que faz a diferença pra mim e que faz eu entender que dentro desse arco-íris, dentro dessa teia, eu consegui colocar, nem que for um pinguinho ali do meu Tantra, sabe? Da minha cor, da cor do Daniel, que quem define depois é quem está participando. E aí foi por isso que eu coloquei o Tantra vermelho, o Tantra amarelo, o Tantra branco, o Tantra negro, porque cada pessoa vai fazer o seu jeito, o seu Tantra, sabe? E quando eu entendi isso, eu parei de ficar julgando as pessoas. Que foi uma situação que eu te falei. Há 2 anos atrás, uma pessoa chegou em mim, uma interagente minha. E aí ela falou assim, eu fui fazer um curso em um lugar, e aí a pessoa falou que o meu chakra base está bloqueado e eu preciso ir numa cerimônia de ayahuasca. Eu falei assim, você ir na cerimônia, tudo bem, vai ser uma experiência boa para você, tudo legal, mas não coloque o Tantra dentro disso, não põe o nome do Tantra, não, só sabe?
uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não tem como você... Ah, porque ela falou que se eu tomar rapé e receber a massagem tântrica, eu vou conseguir ter essa expansão, esse desbloqueio. Eu falei, meu, não faça isso. Isso pode Vai acontecer para uma sessão de Tantra, com outro. São duas energias né? diferentes. Duas Vai para uma sessão de Tantra e respira, né? Porque aí você é a mesma, vai conseguir o mesmo resultado, é a mesma coisa. né? Eu vou falar que os rituais de ayahuasca, na qual eu gosto e eu frequento muito, o renascimento, a respiração circular, é a mesma coisa, só que um você ingere o chá e o outro você respira. Sim, No mesmo lugar. é a mesma situação, né? É prana. É, Sim. exatamente. Aí o que que aconteceu? Eu, depois de um certo tempo, eu parei meio que de ficar me importando com esse tipo de coisa, sabe? Eu aprendi a fazer uma coisa. A pessoa faz uma postagem lá no Instagram dela, ai, Tantra com cacau. Se eu não concordo, Deixa eu de... vou lá e deixo de seguir. É É sim. simples. Eu não vou ficar comentando, eu não vou ficar fazendo live para falar mal daquela pessoa, Não, porque eu volto a falar do Luciano, de um texto dele. É o Tantra que a pessoa está vivenciando naquele momento. exatamente. Assim como eu não sou a favor daqueles vibrador que parece uma britadeira que você coloca lá na pessoa. Adoro. Aquilo ali, aquilo ali para mim é agressivo, sabe? É tipo assim, cara, eu consigo fazer com o meu dedo polegar o que aquele vibrador faz. Eu ainda não tô com um defeito no meu punho aqui, ó. Eu mando bala lá e eu faço com o polegar. Mas tem pessoas que vai precisar do auxílio do vibrador, seja daquele, seja de um menorzinho, ou seja de um chá, né, de ayahuasca, para que aquela interagente sinta alguma coisa. E eu faço do jeito que tem que ser feito. A pessoa não sentiu nada, é porque é o momento dela, tem que ser no tempo dela, sabe? Geralmente, a primeira sessão de Tantra para a pessoa, ela é muito difícil, né? Ela acaba se tornando algo muito mental. Por quê? Porque você não conhece a pessoa, você não sabe qual a intenção que a pessoa vai te tocar, o que, que vai acontecer, o que, que você vai sentir. Às vezes a pessoa chega com expectativa. Ah, fui diagnosticada com dispareunia, com vaginismo, e aí o terapeuta vai fazer a massagem e a pessoa não tem nada. É muito comum isso acontecer, né? Acontece muito, mas absurdo, assim. Não tem vaginismo, não tem anorgasmia. Sim. Eu não tenho orgasmo, eu falo, se isso não for orgasmo, foi o quê? Né? Esses dias eu atendi um rapaz, o rapaz tem 26 anos, Só um minutinho. e ele foi... Oi? O Instagram deve estar para derrubar a gente, que já deu 1h04. Vamos começando, pessoal, caso derrube, depois eu posto lá a live e mando pro Dani para vocês assistirem depois. Mas vamos esperar derrubar. Beleza. Tá bom. Então, esse dia eu fui atender um rapaz, 25 anos ele tem, 26, e foi diagnosticado com ejaculação precoce. Aí, eu meio que desenvolvi um nome doido na hora, eu falei assim, é ejaculação precoce ou é síndrome do Batistaca? Aí ele falou assim, o que é o síndrome do Batistaca? Eu falei, Batistaca é aquela meteção. Naquela meteção, é impossível, porque ele falou que a parceira dele queria ter uma relação sexual que durasse 30 minutos. Eu falei, esquece o Batistaca. E aí, durante a linga massagem, nossa, a linga massagem acho que durou 50 minutos, 45 minutos, e ele ficou o tempo todo com ereção e não ejaculou. E aí, quando acabou, eu falei para ele assim, você percebeu o tempo que você ficou sentindo prazer no corpo, não só lá no lingam? Aí ele falou assim, eu percebi, só que como que eu vou reproduzir isso com uma mulher que vai montar em cima de mim e vai ficar gemendo, querendo que eu ejacule? Para acabar, né? Posta logo. Eu falei, porque tem que ser um conjunto, se você não trouxer ela para uma aula, para uma sessão, para ela sentir no coração dela o que você sentiu aqui, é muito difícil um acompanhar o outro. O meu Tantra, ele tem que ser o mesmo
que é o Tantra da Karina. Que nem eu fiquei sabendo que você foi pedido em casamento. Por quê? Porque vocês estão falando a mesma língua, não é? Eu vi que vocês estão fazendo até atendimentos juntos, isso daí é maravilhoso. Por quê? Porque vai acontecer, começa a acontecer que nem agora. Eu acabei de atender um casal com a Naline. A gente está atendendo o casal, eu só olho para ela ou ela olha para mim, a gente já se conversa, a gente já entende. Eu olhei para ela, ela já sabia que eu pedi o óleo para colocar perto do aquecedor, para o óleo ficar quentinho, porque estava um pouco frio a sala. Ai, que então, você vai ver como que vocês dois vão estar daqui 6 meses atendendo o casal. Mas o intuito é esse, é o olhar, a pessoa não precisa falar. Sim. Olha, entende, tipo, acelera aí, eu vou desacelerar aqui. Esse é o intuito. Isso, é sincronismo, né? É sincronismo. Quantas ejaculadas eu já tomei no olho por falta de sincronismo com a menina que tá do lado ali, ó. Exatamente. Cara, eu lembro de uma menina que ela desceu, ela falou assim, pelo amor de Deus, Daniel, não me manda embora, que não sei o que. Eu falei, meu, eu não vou te mandar embora, a culpa não é sua. Exatamente. Só que da próxima vez você presta mais atenção, né, no que eu tô olhando para você ali, porque eu não posso falar, que vai interromper o processo do casal ali, né? Exatamente. Mas já aconteceu cada coisa dentro de sala que dá para escrever um livro, né? Ô, Dani, eu acho que eu tenho uns 2 livros já. Eu acho que eu tenho umas duas biografias. Proibida para eu acredito que o ano que vem agora sai o meu e o do Vinícius. Que legal! A gente tá nesse último curso agora, ele gravou 48 horas de áudio, ele conseguiu gravar. Legal. E a gente vai começar a escrever. Vamos fazer uma série, já deram ideias, ó. Tem que fazer uma série pro Netflix, né? Tem uma já, que eu não lembro o nome, mas já tem uma. Também não assisti, mas eu pretendo pegar um final de semana para ir. Dani, querida, eu queria te agradecer muito por esse tempo. Eu que agradeço. Disponibilidade de vir explicar um pouquinho pro pessoal o arco-íris de Tantra, né? Mas resumindo, o Tantra é o que a gente sente, é o amor que a gente coloca naquilo que a gente faz. Gratidão e disponibilidade. Gratidão, querida. Eu acredito muito que esse trabalho que nós fazemos, ele é um trabalho de despertar, ele é um trabalho que é claro que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Eu costumo dizer que dentro do meio tântrico é uma profissão muito desunida, sabe? É um terapeuta apunhalando o outro pelas costas, é um terapeuta falando mal do trabalho do outro, e o que a gente precisa muito é de união, sabe? A gente precisa muito de formar de verdade essa rede aí, não que eu queira, não que seja o meu propósito, sei lá, ir lá no Centro Metamorfose, na Comuna, e dar o meu curso lá, entendeu? Mas eu respeito demais o Devanishok, eu respeito demais o Atimoda, o filho dele, eu respeito muitas pessoas dentro da Comuna ali, porque eu sei da seriedade do trabalho, eu sei da proposta que é feita, eu respeito demais o Ananda Prem, eu respeito o Gabriel Sananda, eu respeito o Otávio Leal, que são pessoas que estão aí há muito mais tempo que eu, entendem muito mais do que eu. Sim. E eu respeito também as pessoas que estão vindo, as pessoas novas, as pessoas que estão começando a dar curso agora e que têm essa consciência de não ficar falando mal do trabalho dos outros, sabe? Por quê? Porque a partir do momento que a gente fala mal do trabalho do outro, a gente está condenando o nosso próprio trabalho. Então, não é ruim a pessoa pegar e falar assim, você conhece quem dê curso lá em Ribeirão? E eu falo, a Karina dá. É muito mais fácil para mim do que eu falar assim, vem aqui em São Paulo fazer o meu. O da Karina não presta, não. Claro que presta. Pra você. Não é? Gente, ó, isso vai tirar a pessoa... Não, gente, ela tá em São Paulo, ela vai com você, ela tá em Ribeirão, ela vem comigo, sabe? Sim. Então, de falar, não, me sentir melhor ali, me sentir melhor lá.
né? Sim, Uma vez por mês. Hoje tinha um interagente meu lá, falou, Cá, você tá aqui hoje? Eu falei, não. Porra, você me passa o telefone de alguém? Eu falei, passa, eu tenho uma aluna minha. sim. O nome dela, E eu acho que a gente tem que ter essas duas coisas, é gratidão gratidão e unidade. pelas pessoas que vieram antes da gente, que nos ensinaram de uma maneira ou de outra alguma coisa, e união, sabe? Não adianta a gente ir lá, eu vou montar uma associaçãozinha aqui de terapeuta. Para que eu vou montar uma associação de terapeuta? Para ficar controlando o que um faz, o que o outro faz, sabe? Para ficar. E daqui a pouco, dentro dessa própria associação, vai ter aquele que se intitula um puta de um terapeuta e vai ter aquele outro que se intitula um novato, uma pessoa que está aprendendo. E para uma pessoa que está aprendendo, o fundamental que ela tenha é apoio, é auxílio e a mão estendida ali, ó. Exatamente. Não é a pessoa errar e você ir lá e descer o cacete e falar assim, ó, você tá fora do nosso clube. Não, porque não é um clube, né? É acolher. Isso Sim, é acolher, porque se você se intitula terapeuta, o primeiro ensinamento é que a palavra terapeuta, ela significa cuidar, né? E se nós não cuidarmos uns dos outros, não tem como. Quantas vezes, quantos terapeutas aí, que eu acho que a pessoa ela é uma terapeuta muito fodona, teve a humildade de me mandar mensagem e falar assim, Dani, tá acontecendo isso com um que eu interagente meu, o que você acha? Sabe? Ou até eu mesmo, naquele dia que eu te chamei, e falei, Karina, eu tô aqui zoado, você pode me ajudar? Sabe? A gente tem que ter essa troca, né? E aí vai muito de humildade, né? Tem gente que se acha tão foda, que onde já se viu falar pro Dani que eu tenho uma dúvida, que aconteceu uma coisa que em 10 anos nunca aconteceu. Como assim? Sim, ou eu ir lá na live do Unishock e fazer uma pergunta para ele, isso daí não vai. Imagina, eu vou fazer uma pergunta para o Unishock, eu já sei tudo. Eu não sei tudo, você tá doido. Tudo você pode. Quantas vezes eu não encho o saco lá da Deva Puja perguntando coisa para ela, porque eu sei que a mulher é foda? Não, e outra coisa, o dia que você não tem nada para aprender, até logo, né? Você já venceu, né? É. O dia que você tiver com a xícara cheia, você pode Tchau. arrancar sua roupa e sair andando pelado que você Pode levar, atingiu a iluminação, né? chegou a hora. Dani, meu querido, então mais uma vez, Gratidão, viu, querida? por abrir esse espaço na sua agenda, tá? Para estar um pouquinho aqui com a gente. E vamos conversar, vamos marcar um pouquinho mais para frente aí outra coisa. Outros. Vamos marcar alguma coisa aí. O meu sonho de vida é eu conseguir montar um curso onde tenha pelo menos 6 terapeutas conduzindo, sabe? Eu sei que vai ser um querendo comer o rabo do outro, Não, muita absurdo. mas a gente se entende. Escolha direito esses terapeutas, porra. Tem que falar a mesma língua, né? Por favor. Conta comigo, se montar eu tô junto. Gente, gratidão a todo mundo que assistiu aí, que comentou. Gratidão de verdade. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito dessas linhas e as escolas de Tantra que eu falei, pode me chamar aí ou chamar a Karina passa para mim e a gente tenta responder todo mundo para que não fique dúvida de ninguém, tá bom? Eu sei que ele deu. Gratidão. Semana ele tá com os dias livres para descansar, vamos perturbar ele. Sim, essa semana eu tô de folga. Gratidão, viu? Que Deus te abençoe sempre, abençoe a sua vida, abençoe o seu trabalho e a tua família. Sim, gratidão. Bom descanso para você e ótima noite aí. Gratidão. Beijo, amores. Beijo para todo mundo que ficou. Tchau, obrigado.